Eu nunca contei a ninguém a verdade completa sobre o que aconteceu no inverno do meu 42º ano. Nem para as autoridades, nem para a minha família, nem mesmo para o terapeuta que minha irmã insistiu que eu procurasse. Mas estou contando a você agora, porque preciso que alguém entenda. Preciso que alguém conheça a verdade nua e crua do ódio, da obsessão e da graça inesperada de uma criatura que um dia eu quis destruir. Esta é uma história de perda, vingança e o momento em que tudo em que eu acreditava foi despedaçado. Tudo começou 4 anos antes, numa manhã de outubro que começou como qualquer outra viagem de caça, mas terminou com sirenes e um buraco enorme na minha vida. Meu primo Danny e eu éramos inseparáveis, parceiros de caça desde a adolescência. Crescemos na mesma cidadezinha, aprendemos a rastrear nas mesmas florestas, compartilhávamos um amor pela natureza selvagem que gente da cidade nunca entende direito. Mais do que família, ele era meu melhor amigo, meu confidente. Danny trabalhava como mecânico de diesel, as mãos sempre sujas de graxa, com uma risada que preenchia qualquer ambiente. Ele possuía um conhecimento daquela região que beirava o sobrenatural. Lia os rastros dos animais como se fossem um jornal. Previa mudanças no tempo só pelo vento. Ele entendia o ritmo da natureza. Naquele outubro, Danny estava animado para explorar um vale novo e remoto nas Olympics, do qual tinha ouvido falar. Um lugar tão selvagem que prometia tantos alces quanto gado. Ele abriu os mapas topográficos na minha mesa da cozinha, traçando rotas com o dedo, falando sobre a nossa melhor temporada de todas. Ele queria explorar o lugar sozinho primeiro, mapear as aproximações para novembro. Eu deveria ter ido com ele. Um arrependimento que me assombra diariamente, mas um prazo no trabalho me prendeu. Ele deu um tapa no meu ombro, prometendo fotos que me fariam desejar ter metido um atestado. Foi a última vez que o vi vivo. Danny deveria voltar em 6 dias. No 7º dia, sua caminhonete continuava intocada no início da trilha, coberta por folhas de pinheiro. Eu soube imediatamente que algo estava terrivelmente errado. Danny era meticuloso. Liguei para o posto dos guardas florestais e o declarei como desaparecido, me juntando à equipe de busca que vasculhou a área por dias, com dezenas de voluntários, cães e helicópteros. Eu andei até minhas pernas não aguentarem mais, gritando seu nome até minha voz ficar rouca, me recusando a descansar. No 4º dia, eles encontraram seu acampamento. Eu não estava lá. Eles me fizeram ficar para trás, com medo de que eu me machucasse. Ouvi a história em segunda mão de um jovem policial com olhos solidários. Destruição total. Sua barraca retalhada, saco de dormir rasgado, estoque de comida saqueado. Sua mochila estava a uns 30 metros de distância, com as alças arrebentadas. Nenhum corpo, nenhum sangue. Mas por toda parte, espalhadas pela cena, havia pegadas. O policial me mostrou fotos, imagens que ficaram gravadas na minha memória. As pegadas eram gigantescas, com quase 18 polegadas de comprimento e quase 7 de largura, marcadas profundamente na terra. Distintamente humanoides, com 5 dedos claramente visíveis. Um arco do pé pronunciado. Não eram pegadas de urso. Eu conhecia pegadas de urso. Aquilo era outra coisa. Algo que andava ereto sobre 2 pernas, com a estrutura de uma pessoa, mas muito, muito maior. O relatório oficial, no entanto, concluiu que foi um ataque de urso pardo, descartando as pegadas como se estivessem distorcidas. A teoria era que o urso havia arrastado o corpo dele para longe e outros animais haviam espalhado os restos. Caso encerrado. Morte acidental. Eles desistiram das buscas depois de 2 semanas. Mas eu não conseguia seguir em frente. Eu sabia que aquelas pegadas não eram de um urso. Consegui cópias de todas as fotografias. Passei noites estudando-as, medindo o comprimento da passada. Pesquisei tudo o que pude encontrar sobre a área,
sobre desaparecimentos inexplicados, sobre avistamentos estranhos. O que encontrei me arrepiou até os ossos. Décadas de relatos daquela região. Figuras enormes se movendo por entre as árvores, uivos estranhos, pegadas gigantescas circulando acampamentos. Lendas nativas de seres gigantes e peludos. Sasquatch, Bigfoot. Eu resistia a essa conclusão por meses, dizendo a mim mesmo que a dor do luto estava distorcendo minha percepção. Mas quanto mais eu pesquisava, mais as evidências apontavam na mesma direção. Avistamentos demais, detalhes coincidentes demais. Havia algo lá fora. E o que quer que fosse, tinha matado meu primo. Essa constatação se solidificou em um propósito frio no meu peito. Uma missão. Se um Bigfoot matou o Danny, então eu iria encontrá-lo, provar que ele existia e, em seguida, acabar com ele. Por 3 anos, eu me preparei. A preparação me consumiu. Meu apartamento virou uma central de comando, coberto de mapas, relatos de avistamentos e fotos daquelas pegadas incriminadoras. Devorei todos os livros sobre o assunto, estudei técnicas de rastreamento de caçadores indígenas, aprendi habilidades de sobrevivência na selva que me permitiriam ficar isolado por tempo indeterminado. Treinei meu corpo implacavelmente, fazendo trilhas com mochilas pesadas, praticando tiro ao alvo, imersão em água fria. Meu trabalho como operador de guindaste se tornou secundário, algo que eu fazia apenas para financiar a missão. Equipamento de primeira linha para frio extremo, um rifle de caça de grande porte, câmeras de trilha com sensor de movimento, equipamento de comunicação via satélite, suprimentos suficientes para meses. Minha família assistia à minha transformação com alarme crescente. Meu irmão perguntou se eu estava bem. Eu menti, dizendo que só precisava de respostas, sabendo que ele não entenderia. Minha namorada terminou comigo, dizendo que meus olhos tinham se tornado frios. Eu mal notei. Estava focado demais na missão. Ao final de 3 anos, eu havia delimitado o território mais provável, identificado um posto de guarda florestal abandonado nas profundezas das Olympics como minha base. O plano estava traçado. No início de dezembro, antes das nevascas mais pesadas, entrei na mata. O posto dos guardas estava um caco, mas eu o tornei habitável em poucos dias, consertando o telhado, tapando as janelas com tábuas, instalando um fogão a lenha. Então, montei minha rede de vigilância. 6 câmeras de trilha formando um perímetro sobreposto, cada uma capaz de detectar movimento e calor. Se qualquer coisa se aproximasse a menos de 50 metros, eu saberia. Minha rotina começou. Acordar antes do amanhecer, checar as câmeras, coletar lenha, fazer a manutenção do equipamento, cozinhar, esperar. Os dias se misturaram num ritmo frio e isolado. O frio era brutal. O isolamento, mais difícil do que eu esperava. Eu escrevia em meu diário constantemente, documentando cada detalhe, cada pensamento sobre o Danny, com a foto dele sempre no meu bolso como um lembrete. Por 2 semanas, nada. As câmeras capturaram veados, coiotes, um único urso negro. Então, as coisas começaram a mudar. Começou com perturbações sutis, uma pilha de lenha espalhada, a carcaça de um veado que eu havia pendurado sumiu, com a corda desamarrada, não cortada, os nós cuidadosamente desfeitos por algo com dedos. Sons estranhos ecoavam na escuridão, chamados graves e ressonantes, batidas rítmicas na madeira. Sempre que eu saía com meu rifle e lanterna, os sons paravam. O que quer que os estivesse fazendo sabia quando eu estava ouvindo. Encontrei outros sinais. Pegadas enormes e familiares na neve fresca, sempre um pouco fora do alcance das câmeras. Grandes marcas de mãos manchavam as janelas do posto. Pedras empilhadas em formações estranhas. Algo estava me observando, me estudando, testando minhas reações e notando meus padrões. E era inteligente o suficiente para evitar minhas câmeras enquanto fazia isso.
Comecei a deixar comida do lado de fora, maçãs, carne seca. As oferendas desapareciam durante a noite, mas as câmeras não capturavam nada. Aquela coisa não estava apenas evitando ser detectada por acidente. Estava deliberadamente fugindo da minha vigilância, ao mesmo tempo que me deixava saber que estava ali. Essa percepção me aterrorizou. Eu estava lidando com algo inteligente, algo que podia ser mais esperto que meus sistemas cuidadosamente planejados. Comecei a dormir com o rifle ao alcance da mão, cada rangido amplificando o pavor. O confronto veio durante uma nevasca histórica na segunda semana de janeiro. O serviço de meteorologia a chamou de a pior em décadas. Senti uma satisfação sombria. A tempestade manteria outros humanos longe. Passei a manhã protegendo tudo, mas ao meio-dia o vento uivava. Enquanto eu me encolhia perto do fogão, meu laptop apitou. Alerta da câmera. Abri a imagem com as mãos dormentes. Uma forma escura estava parada entre duas árvores, a 40 metros ao norte do posto. Enorme, com pelo menos 2,5 metros de altura, com uma cabeça em formato de cone, e estava olhando diretamente para a câmera. Era agora. 3 anos de preparação. Eu tinha a prova. O Bigfoot era real. Mais alertas se seguiram em rápida sucessão. A criatura estava se movendo rápido, circulando o posto, testando minhas defesas. Cada foto a mostrava mais perto, mais visível, mais real. Peguei meu rifle, verifiquei o carregador, cheio. Vesti minhas camadas pesadas de roupa, botas, luvas, proteção para o rosto. Minhas mãos tremiam, não de medo, mas de antecipação. Toquei na foto do Danny no meu bolso uma última vez. É por você, Danny. Então, abri a porta e saí para a tempestade. O frio me atingiu com uma força física. O vento bateu no meu corpo, quase me derrubando. A neve vinha na horizontal contra o meu rosto. Eu não conseguia ver mais do que alguns metros à frente. Era uma loucura, mas eu não me importava. Avancei em direção à primeira câmera, contando os passos. A neve batia nos joelhos. Minhas pernas queimavam. Os pulmões doíam. A câmera estava destruída. O suporte de montagem, torto, a lente estilhaçada. Arranhões profundos marcavam a árvore. O Bigfoot tinha visto o flash, sabido o que significava, e a despedaçado com as próprias mãos em condições que mal me permitiam ficar de pé. Verifiquei as outras câmeras, a mesma história, cada uma sistematicamente destruída. O Bigfoot tinha feito um circuito completo, eliminando toda a minha rede de vigilância em minutos, durante a pior nevasca em décadas. Foi tático. Ele esperou por este momento, quando o tempo me manteria dentro de casa e tornaria a perseguição perigosa. Então ele atacou, removendo meus olhos enquanto eu estava cego. Eu estava lá fora há mais de 1 hora quando finalmente admiti a derrota. Minhas mãos não funcionavam mais. Meus pés estavam dormentes. Se eu ficasse mais tempo, morreria. Voltei em direção ao posto, seguindo minhas pegadas. Quando o posto finalmente apareceu através da brancura, meu alívio se transformou em um gelo mais frio que a tempestade. A porta estava pendurada nas dobradiças. As janelas que eu havia tapado com tábuas estavam esmigalhadas para dentro. Através da porta quebrada, ouvi algo se movendo lá dentro. Passos pesados, o som de móveis quebrando. Um som baixo e gutural. O Bigfoot estava dentro do meu posto, destruindo tudo enquanto eu estava lá fora perseguindo sombras. Levantei meu rifle com as mãos tão dormentes que mal conseguia sentir o gatilho. A arma parecia impossivelmente pesada. Eu sonhei com este momento por 3 anos. O confronto, mas não avancei. Algo me segurou. O reconhecimento de que eu não era mais o caçador. O Bigfoot me havia atraído para longe, minando minhas forças, e depois circulado de volta para destruir meu abrigo. Eu tinha sido superado, completamente. A sombra se moveu em direção à porta.
Então o Bigfoot surgiu e eu o vi claramente pela primeira vez. Era gigantesco, pelo menos 2,5 metros de altura, ombros tão largos que quase preenchiam o batente da porta, pelo escuro, emaranhado de neve. Braços que passavam dos joelhos, mãos com dedos tão grossos quanto meus pulsos. Seu rosto emoldurado por pelos, sobrancelhas grossas, olhos fundos que brilhavam com a luz refletida. Aqueles olhos estavam fixos nos meus. Por um momento, nenhum de nós se moveu. O vento uivava. Meu rifle estava levantado, a mira cravada no centro do seu peito. Meu dedo encontrou o gatilho. Eu deveria ter atirado, mas algo me impediu. Talvez curiosidade, talvez exaustão, talvez algum instinto que eu não sabia nomear. Antes que eu pudesse decidir, o Bigfoot se moveu. Não um ataque, não exatamente. Ele deu um passo à frente, circulando-me com uma graça fluida. Tentei acompanhá-lo, mas meus movimentos eram lentos, então ouvi sons atrás de mim. Mais movimento, mais passos, não apenas um Bigfoot, mas outros. Eu estava cercado. O pânico tomou conta. Eu me virei, atirando a esmo na neve que rodopiava. O rifle estalou, ensurdecedor. O carregador se esvaziou mais rápido do que eu esperava. Meus dedos dormentes tentaram pegar o pente reserva, mas o deixaram cair. Então, algo me atingiu por trás, com força. O impacto arrancou o ar dos meus pulmões, me tirou do chão. Caí na neve, rolando até minha cabeça bater em algo sólido. A escuridão engoliu tudo. A consciência voltou lentamente em fragmentos. Primeiro, a dor. Meu ombro gritava, minhas costelas latejavam, minha cabeça latejava. Depois, o frio. Congelante, mas menos frio do que eu deveria estar. Eu estava em uma caverna, paredes de pedra bruta, uma luz fraca se infiltrando. O ar cheirava a terra e algo almiscarado. E ali, agachado a menos de 1 metro do meu rosto, estava um Bigfoot. De perto, era ainda mais colossal. Sua cabeça enorme, olhos escuros e profundos fixos nos meus, com uma intensidade que me prendia ao chão. O medo que eu esperava não veio. Em vez disso, a raiva explodiu. Essa coisa matou o Danny. Eu gritei, tentando socá-lo com meu braço bom. Uma mão gigantesca se ergueu, desviando meu punho como se não fosse nada, me empurrando de volta para o chão. Eu desabei, ofegante, lágrimas escorrendo de dor e frustração. Gritei xingamentos, todos os palavrões, todas as acusações que carreguei por 3 anos. O Bigfoot ficou ali, sentado, aguentando tudo, observando com aqueles olhos escuros, paciente como uma rocha. Finalmente exausto, eu parei. Minha garganta em carne viva, meu corpo tremendo. Eu não tinha mais nada. Com a mão boa, alcancei meu bolso. Milagrosamente, a foto do Danny ainda estava lá. Eu atirei, segurei-a na frente do rosto da criatura. Foi ele que você matou. Sussurrei, minha voz rouca. Meu primo, meu melhor amigo. Você o tirou de mim, seu monstro. O Bigfoot olhou para a foto. Seus olhos se moveram do meu rosto para a imagem e de volta. Vi algo mudar em sua expressão. Ele estendeu a mão, pegou a foto com um cuidado surpreendente, aproximou-a e a estudou por um longo momento. Então, ele emitiu um som, baixo e profundo, vibrando em seu peito imenso, quase um lamento. Ele olhou para mim de novo, depois para a foto, e então balançou a cabeça. Um gesto deliberado e inconfundível de reconhecimento. Ele sabia. De alguma forma, impossivelmente, essa criatura sabia exatamente de quem eu estava falando. O Bigfoot me devolveu a foto, levantou-se e gesticulou em direção à entrada da caverna, depois para mim. O significado era claro. Siga-me. Eu não entendi, mas que escolha eu tinha? Lutei para ficar de pé, segurando meu braço ferido. O Bigfoot esperou pacientemente, depois se virou. Eu o segui. Lá fora, a tempestade havia passado. O mundo estava coberto de neve fresca, intocada e ofuscantemente branca. O ar ainda estava brutalmente frio, mas suportável sem o vento.
Caminhamos pelo que pareceram horas, embora provavelmente tenha sido mais perto de 20 minutos. O Bigfoot me guiou por uma floresta de árvores antigas, suas longas passadas o levando suavemente. Ele nunca olhou para trás, apenas presumiu que eu o acompanharia, parando quando eu ficava muito para trás. Seu movimento era fascinante, totalmente bípede, um andar ritmado que falava de uma força imensa. Sua cabeça examinava constantemente o ambiente. Seus pés deixavam pegadas na neve, do mesmo formato, do mesmo tamanho daquelas do acampamento do Danny. Eu estava seguindo a coisa que jurei matar. A ironia não me passou despercebida. Chegamos a uma pequena clareira cercada por pinheiros antigos. O Bigfoot parou e apontou para algo no chão. Sua postura havia mudado, tornando-se quase solene. Abri caminho pela neve até onde ele estava apontando. Havia um monte de pedras cuidadosamente empilhadas. Ao redor, semi-enterrados na neve fresca, havia objetos. Uma caneca de acampamento que eu reconheci, um pedaço de tecido de barraca, uma única bota de caminhada, a do Danny. Flores silvestres secas estavam espalhadas pela base. Eu caí de joelhos. Eu sabia o que era aquilo. O túmulo de Danny. A criatura me trouxera ao lugar onde meu primo estava enterrado. O Bigfoot emitiu um som chamando minha atenção. Estava apontando novamente, desta vez para a beira da clareira. Tropecei até lá, limpando as lágrimas do rosto. Ali, arrumadas em um círculo deliberado sobre uma pedra plana, havia garras. Garras enormes, curvas e amareladas, terrivelmente afiadas. Garras de urso pardo. A compreensão me atingiu como uma avalanche. O relatório oficial estava parcialmente certo. Danny havia sido morto por um urso pardo monstruoso. As pegadas enormes ao redor da cena não eram do assassino, eram de algo que veio depois. O Bigfoot o encontrou, e em vez de deixá-lo para os outros animais, ele lutou com o urso, o afugentou ou o matou. Então ele enterrou o Danny, construiu aquele memorial, colocou seus pertences ao redor como oferendas, marcou o túmulo com as garras do urso como prova do que havia acontecido. Essa criatura, que eu cacei com tanto ódio, havia demonstrado mais humanidade do que eu jamais tive. Passei 3 anos consumido pela raiva, por uma obsessão por vingança que envenenou minha vida. O verdadeiro monstro era eu. Fiquei sentado ali na neve por um longo tempo, chorando. Quando finalmente levantei o olhar, o Bigfoot tinha sumido, desaparecido na floresta sem fazer barulho, deixando-me sozinho com o túmulo e o peso dos meus erros. Ferido e quebrado, passei 3 dias agonizantes caminhando de volta, mal me agarrando à vida. Encontrado por um pessoal que usava raquetes de neve, fui levado de helicóptero para um hospital, tratado por congelamento, um ombro deslocado e costelas trincadas. Eu disse a eles que tinha me perdido na tempestade e encontrado abrigo em uma caverna, omitindo a verdade impossível. Naquela primavera, guiado por GPS, voltei à clareira. O monte de pedras permanecia. Levei as autoridades até lá e os restos mortais de Danny foram finalmente identificados através da arcada dentária. Sua família finalmente teve um desfecho, enterrando-o em um cemitério perto das florestas da nossa infância. Fui ao funeral, incapaz de compartilhar a verdade completa, sabendo que era estranha demais. Eu ainda tenho as fotos da câmera de trilha, a prova da figura gigantesca na neve. Mas nunca as mostrei e nunca mostrarei. O Bigfoot conquistou sua privacidade quando enterrou meu primo e salvou minha vida. Não entro mais naquelas montanhas. O homem que saiu daquele inverno foi transformado. Meu ódio avassalador evaporou, substituído por uma paz profunda, uma gratidão inesperada. O Bigfoot, que poderia ter me deixado para morrer, em vez disso me abrigou, me curou e me levou ao túmulo de Danny. Ele me deu respostas, um desfecho e a chance de confrontar minha própria obsessão monstruosa. Eu estava errado sobre tudo.
Danny não foi morto pela criatura que eu caçava, mas por um urso. E aquela criatura, o monstro, o honrou mais profundamente do que eu, seu próprio primo, conseguia em minha raiva cega. O verdadeiro monstro era eu. Reconhecer essa verdade foi o começo da minha cura. Meus relacionamentos familiares se consertaram. Estou namorando de novo. Guardo a pedra do memorial de Danny na minha mesa de cabeceira, um lembrete constante do custo do ódio e do poder da misericórdia. Se você algum dia se aventurar na natureza selvagem e encontrar algo inexplicável, deixe em paz. Não o casse, não tente provar sua existência, apenas deixe-o ser. Essa é a lição que aprendi ao custo de 3 anos da minha vida. O Bigfoot ainda está lá fora, guardando seus segredos, e Danny descansa em uma clareira, protegido e honrado por algo selvagem, algo impossível. Eu o visito em sonhos, a clareira banhada pela luz do sol, o monte de pedras intacto. Acordo sentindo paz. Esta é a minha história, a verdade completa. Acredite ou não, o Bigfoot me ensinou mais sobre humanidade do que a maioria dos humanos jamais ensinou. Eu carrego essa lição, a memória do que quase me tornei e a gratidão por uma segunda chance. A natureza selvagem não julga, ela simplesmente é. E às vezes, em suas profundezas, existem criaturas que nos lembram de sermos mais do que nossos piores impulsos. Criaturas que enterram seus mortos com cuidado, que poupam seus inimigos, que existem nos espaços entre o que sabemos e o que tememos. O Bigfoot é uma dessas criaturas. E sou eternamente grato por ele ter cruzado o meu caminho, porque eu estava perdido, e ele me mostrou o caminho de casa, para dentro de mim mesmo, para minha família, para uma vida construída na verdade em vez do ódio. Ainda estou aprendendo, ainda me perdoando pela escuridão que abracei, mas estou chegando lá, porque uma criatura que não deveria existir decidiu que eu merecia outra chance. Ela me mostrou misericórdia quando eu não merecia nenhuma. Isso é um presente imensurável, e passarei o resto da minha vida tentando ser digno dele. Então, meu conselho, não deixe o ódio definir você. Não deixe o luto se tornar obsessão. Os verdadeiros monstros estão dentro de nós. O Bigfoot me mostrou isso. Agora eu compartilho essa verdade. Nunca é tarde demais para abandonar o ódio, para ver a verdade, para se tornar a pessoa que você sempre deveria ter sido. O Bigfoot me ensinou isso. Agora eu estou ensinando a você. Este é o fim da minha história, mas um começo para mim. Um começo de paz, de gratidão, de viver na verdade. O Bigfoot salvou minha vida, me mostrou a verdade e me deu a chance de ser melhor. Honrarei esse presente todos os dias, pelo resto do meu tempo nesta terra. O Bigfoot é real. O túmulo do meu primo é real. A misericórdia que me salvou é real. E também é real a chance de uma vida diferente, construída sobre a compreensão em vez do ódio. Estou aproveitando essa chance. Todos os dias eu a aproveito, porque o Bigfoot a me deu. E não vou desperdiçá-la novamente, não desta vez, nunca mais. Esta é a minha promessa.